Oi, meu nome é Juliana Cristina. Você está no canal Amiga Bíblia. Nosso objetivo é que você leia a Bíblia todos os dias, medite no que leu, coloque em prática e compartilhe com mais pessoas. Que você possa estar meditando na Palavra de Deus junto conosco. Aqui no canal a gente tem quase 500 vídeos onde a gente lê e explica de maneira simples a Palavra de Deus. Nós também temos no aplicativo YouVersion plano de leitura diário da Bíblia, onde você lê um pouquinho, estuda, medita, tem as explicações para te ajudar. Se você é uma das pessoas que, como muitas que me chamam, Juliana, eu já tentei ler a Bíblia várias vezes, mas não entendo nada, vou falar, a Amiga Bíblia está aqui para te ajudar a entender mais a Palavra de Deus e criar o hábito de ler a Bíblia todo dia. E também nós temos o grupão Amiga Bíblia no WhatsApp, é um grupo que só eu falo porque tem mais de 700 pessoas, é muita gente, né? Então que você possa estar com a gente também, de vez em quando a gente também tem live, a gente está organizando até um calendário de lives para você estar sabendo também, live ao vivo, tá? A gente está estudando o livro de Romanos aqui, né? Que privilégio, é uma carta maravilhosa escrita pelo apóstolo Paulo. Se você não começou desde o começo, os vídeos podem ser vistos individualmente, mas se você quiser, você pode ler, tem a playlist de Romanos, maratona, o canal Amiga Bíblia aí, e assiste até chegar. A gente vai ler hoje o capítulo 7, de 1 até o 6. 6 versículos com muita profundidade. Paulo vem falando sobre o último vídeo sobre ser escravo do pecado, ser escravo da justiça. O pecado leva à morte, a justiça servindo ao Senhor. O Senhor morreu para o nosso lugar e agora a gente pode ver uma vida nova. A salvação é de graça, é o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Nós precisamos aceitar esse presente do Senhor na nossa vida. A gente já falou em muitos outros vídeos e a gente vai continuar agora na carta, né? Ele continua dizendo assim, capítulo 7, versículo 1. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Gente, a gente vem falando muito sobre a lei com letra maiúscula, a lei de Deus. Aqui Paulo, agora ele vai falar sobre lei, a lei que rege o nosso país e que regia o país dele naquele momento, tá? A lei com L minúsculo, que é a lei do Código Penal, essas coisas assim, né? Ele fala, irmãos, eu falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. E não é só a lei de Deus, mas vocês conhecem a lei humana, né? Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Então a lei terrena, a lei humana, só tem autoridade sobre o homem se ele estiver vivo. Depois disso já não tem mais, né? Por exemplo, olha, ele dá um exemplo da colocação da lei da época lá, que se aplica hoje também. Por exemplo, pela lei, a lei minúscula, que era a lei humana que regia naquele momento ali, os cidadãos de Roma ali, né? Pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Então tá falando assim, enquanto ela é casada, ela tem que viver casada, debaixo da lei do casamento. Mas se o marido morreu, se ela ficou viúva, as coisas mudam, ela não tá mais presa àquela lei. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Gente, eu não vou entrar nesse texto aqui que é mais polêmico. A gente já falou outras vezes aqui no canal sobre isso, tá? Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Então, vamos focar no tema aqui, tá? Que é sobre a lei. Se a pessoa, no caso aqui, ele está dizendo assim, se a pessoa estiver viva ainda, a lei vale, a lei humana. Mas se a pessoa já morreu, a lei não é mais aplicável, tá? Assim, ele está falando da lei humana e agora ele vai falar da lei da lei de Deus, tá? A lei com L minúsculo e a lei com L maiúsculo. Ele vai falar sobre a lei de Deus. Assim, meus irmãos, ele comparando a lei humana com a lei de Deus. Assim, meus irmãos, vocês morreram para a lei com L maiúsculo, por meio de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Então, nós já morremos para a lei, que a gente veio vários vídeos falando. A lei apontava o erro para nós, a lei de Deus, a lei, vamos pôr aqui, resumindo os 10 mandamentos, elas apontavam o erro, mas nós já morremos para essa lei, porque Jesus morreu no nosso lugar, e nós decidimos morrer para a vida velha e viver uma vida nova com Cristo. Nós já tomamos essa decisão, a gente falou até no capítulo 6, mortos para pecado, vivos para Cristo, nós já decidimos, o símbolo
externo disso é o batismo, mas o que vale é a sua decisão de coração. Se você realmente decidiu entregar sua vida para Jesus, deixar a vida velha e morrer para a vida velha e viver uma vida nova, então a lei passada já não tem mais sentido para você. E vocês, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Nós morremos para aquela lei, mas agora nós devemos dar frutos para Deus. Lembra que a gente falou no vídeo passado sobre santificação, buscar imitar o Senhor, fazer a vontade dele, ser mais parecida com ele? Continuando. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam no nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Quanto mais a gente vivia naquela vida, mais errado, mais coisas erradas. E o final seria a morte. Mas agora, nós vivendo debaixo da graça e obedecendo os preceitos de Cristo, como que a gente vai viver agora? Esses frutos não vão ser frutos de morte, esses frutos vão ser frutos de vida. Vou dar um exemplo aqui. Agora que você se tornou cristã verdadeira, que está caminhando cada dia mais com Cristo, sendo mais parecida com Cristo, como tem sido os seus frutos? A gente já fez aqui uma série que é dos frutos do Espírito. Pensa, uma série, acho que para mim foi a série que eu mais gostei de gravar. Fala sobre os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão e o último é domínio próprio, mas eu pulei algum aí, né? Amabilidade, né? E a gente tem que pensar sobre isso. Quando você é cristão, esses frutos maravilhosos devem estar na sua vida. E isso não é só para você, você frutifica na vida das outras pessoas. Se você é uma pessoa alegre, você passa a alegria de Jesus para outras pessoas. Se você é uma pessoa que ama, você passa esse amor para outras pessoas. Se você é uma pessoa amável, quer dizer, digna de ser amada, as pessoas falam assim: nossa, você é diferente. Daí você pode falar: sabe que eu sou diferente? Porque eu entreguei minha vida para Jesus. Entende isso? Você é alegre, você tem paz, você pode compartilhar o motivo dessa paz com outras pessoas. Entende? Os frutos seus agora não é de coisa ruim, não é de levar as pessoas para as coisas erradas. Agora você leva as pessoas para as coisas boas. Vamos lá. Quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que davam os frutos de morte. Versículo 6 agora. Mas agora, que a gente já decidiu mudar, espero que você já tenha decidido mudar, tá? Se não decidiu, já não deixa para amanhã, que pode ser muito tarde, hein? Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme novo modo do Espírito, e não segundo a forma da lei, a velha forma da lei escrita. A gente não é mais para viver daquela maneira. Cristo, quando veio, ele não aboliu a lei, ele cumpriu, mas ele nos dá uma nova maneira de viver. Não de regra, sim, não, isso, aquilo. Ele nos dá uma nova regra de liberdade para obedecê-lo. Ele nos dá um exemplo de como nós devemos viver realmente na prática. A gente falou tantas vezes aqui que a lei foi aquilo que Deus colocou para mostrar. Isso é o certo e errado. Mas a lei não tinha capacidade de transformar o ser humano. Mas agora com Cristo, ele nos dá um poder, nos dá um Espírito Santo que nos ajuda a viver de acordo com o que ele deseja de nós. Não com um sim e não, mas agora com um padrão interno de amar a Deus, amar o próximo, servir o Senhor, obedecendo. Que delícia isso! Não é uma coisa mais, vou usar um termo assim, bem assim, não é uma coisa mais burocrática. Agora é livre, com liberdade. Mas lembra que a gente já falou aqui, Paulo falou, não use da liberdade para dar ocasião à carne. Não é porque você está debaixo da graça que você pode viver no pecado, mas de liberdade, de alegria, de servir com alegria, com gratidão, não com aquele peso. Ai meu Deus, eu tenho que fazer isso, senão eu vou perder minha salvação. Eu tenho que fazer isso, senão eu vou para o inferno. Não! Agora Cristo, quando você entende que Cristo já pagou o preço na cruz por você, você vive de outra maneira, você vive livre, com gratidão, servindo ao Senhor, seguindo o exemplo de Cristo. Mas se você decidiu entregar a vida para Jesus e decide viver na vida do pecado, questione. Isso a gente vai falar daqui nos 2 vídeos. Questione se você está andando no caminho. Então, nós devemos servir conforme novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Não é papel. Agora o Senhor nos diz que Ele escreveu a lei dele no nosso coração. O Espírito Santo nos fala, isso aqui não tá legal. Isso aqui, vai, faz. Ele nos impele para pregar o Evangelho. Ele nos impele para falar do amor de Deus para outras pessoas que estão na nossa vida. Que os seus frutos, que a sua vida seja realmente assim. Que você espalhe esses frutos que florescem na sua vida. E você espalhe isso
dê frutos para o Senhor, levando o evangelho verdadeiro para outras pessoas. Você já morreu para aquela lei, agora vive na lei de Cristo, que privilegia a lei da liberdade, da alegria e do amor ao Senhor. Um abraço bem apertado. Curta, comenta, compartilha esse vídeo, espalhe para mais pessoas a semente, as coisas boas do evangelho, da palavra de Deus.